Eita, atrás de... Eita, cheguei para aquele resumo rápido da grande conquista, gente. Então valoriza aí, dá like pra nós, se inscreve no canal e comentem bastante. Todos os dias tem ao vivo às 8 da manhã e às 5 da tarde aqui no canal, falando dos principais realities. Agora o foco é a grande conquista, tá? Vamos que vamos, porque rolou formação de zona de risco. E saiu dos trilhos do negócio, viu, gente? Algumas máscaras despencaram e foi briga para tudo que é lado. Antes da votação, a Geni e o Fernando fecharam o voto na Tati Pinto, né? E prometeram guardar segredo. Não contar para ninguém, beleza? Só que a Geni não segurou a língua, saiu contando. E logo o grupão ali, né? A galera do grupo da Tati pensou numa estratégia para salvarem ou ajudarem ela na votação. Por isso, acabou sobrando para a Kátia Paganotti, que foi quem a Tati escolheu enfrentar. A própria Tati confessou isso depois, que se tivesse que enfrentar alguém na zona de risco, queria ir com a Kátia. Certo? Foi o que aconteceu. O Fernando, ele ficou muito bravo, porque ele descobriu ao vivo que foi enganado por Geni e que a Tati já sabia da indicação. Ela deixa muito claro ali que já sabia umas 2 horas atrás, tá? Já era, né? Não tinha mais o que fazer. A Geni passou a perna grandão, tirou o dela da reta e acabou sendo desmentida pelo Fernando ao vivo, inclusive sobre ter dado o nome do Rideu para votação. Ela nega isso, mas o Fernando afirma que sim. Ela também joga na conta do Fernando que foi ele quem deu o nome da Tati, coisa que aparentemente não procede, que foi ela quem deu novos nomes para tirar o foco do Bruno e da Anne, né, que eram quem realmente o Fernando queria indicar. Enfim, o Fernando foi o dono mais votado, mas isso já era de se esperar, né, gente? E a Kátia foi a mais votada pela casa, recebendo aí 5 votos, seguida por Haddad, que recebeu 3 votos, galera. E lasqueira, então. Lizzy, que poderia ter tirado os votos da Kátia, com o poder que ganhou lá no Faro, e jogado para outra pessoa, no Caio, por exemplo, né? Ter colocado o Caio aí na zona de risco, acabou sabonetando e queimando o poder. Preferiu não se envolver e tirou os votos do Felipe, transferindo para o Rambo, coisa que não mudou em nada, tá? Ela preferiu não se envolver na história. Quem sabe, né, até ir parar na zona de risco, porque caso o Caio ganhasse a prova da virada, a Kátia, o Caio poderia puxar a Lizzy, né? Agora fica a dúvida se a Kátia não puxa a Lizzy por conta disso, desse ranço, dessa birra aí de não ter sido salva por ela. Acredito que não, né? Talvez não, vamos ver, gente. Mas a zona de risco tá entre Tati Pink, Fernando e Kátia. Só que hoje eles vão fazer a prova da virada e um vai escapar e conseguir puxar alguém para o seu lugar na zona de risco. Aqui a gente fez a enquete na live e a maioria tá torcendo para o Fernando se salvar, né, escapar da zona de risco. A Tati Pink vem logo em seguida na preferência da galera, acreditem se quiser, para se salvar. E a Kátia tá por último. Quem a galera menos quer que se salve, que escape aí na prova de hoje, é a Kátia, tá? Uma série de tretas e confusões envolveram a zona de risco, vocês viram aí, né? Felipe versus Haddad, novamente, Rambo versus Kátia, Bruno versus Kátia, enfim. Em resumo, depois não só depois, né? Anaí e Haddad começaram a brigar no ao vivo e foram dormir tretando. E ela pedindo para ele não frequentar o mesmo ambiente que o seu. Coisa que ele negou, disse que vai para onde quiser, onde tiver que ir, tá? Os dois brigaram bastante, discutiram bastante. A coisa ficou tensa ali entre Anne e Haddad. Gente, Lizzy causou revolta, né? Por tirar aí os votos não tirar os votos da Kátia e salvar a Kátia da zona de risco. A Geni foi para cima da Lizzy, falou que tinha que salvar a mulher, não sei o quê. A Anne também foi com esse discurso de mulher salvar a mulher, né? Achou que Lizzy deveria ter feito isso. Só que Lisiane, mais uma vez, enfatizou que não deve nada para ninguém ali dentro, né? No quesito de salvar, porque a galera não se colocou na frente por ela quando foi necessário, que só o Felipe fez isso por ela, então ela se sentiu ali não se sentiu na obrigação de tirar a Kátia da zona de risco, não, tá? Enfim, o Breno e o Albu chegam a conversar
Jalbu chegam a conversar ali com a Lizzie, apoiam ela na decisão, mas depois o Jalbu, ele muda o discurso e ele fala para a própria Kátia que se fosse ele no lugar da Lizzie, ele tiraria a Kátia, salvaria a Kátia, tá? Mas diz ele aí que a decisão era mesmo da Lisiane, ele não tinha o que fazer. Depois ele fala para a Lizzie também que ela deveria ter salvo a Kátia. A Tati Pink ficou decepcionada com o Fernando, falou isso para ele algumas vezes, eles discutiram ali. E ele deixa claro aí para Tati que aquilo ali é um jogo, que inclusive ele viu uma movimentação de outras pessoas querendo votar nela durante o dia e que ela tem que despertar para isso. Depois a Tati Pink se deu conta de que ali ninguém é amigo de ninguém e confessou isso para o Felipe. Kátia e Bruno também voltaram a discutir, também tretaram. O Fernando joga ali na roda que a Geni vai para o top 5, vai tirar um monte de jogador lá dentro porque ninguém tá abrindo o olho com ela, né? E ele falou que acabou a relação dele de vez com a Geni, acabou. Né? Ele achou que a Geni queria jogar, queria movimentar o jogo, mas se sentiu completamente enganado porque não era nada disso. E aí o Guipa, ele disse ter visto sim a galera combinando de votar na Kátia e citou o Rambo. Então, acabou rolando uma discussão entre Guipa e Rambo. Na verdade, o Rambo disse que vota em quem ele quiser e que o Guipa estava querendo arrumar uma pauta, né? Conseguiu arrumar uma pauta. E aí ele pergunta se o Guipa vai voltar a brigar, né? Porque o Guipa tá nessa fase aí de não arrumar treta e etc. E dar uma provocada ali. O Fernando e o Felipe voltaram a lavar roupa suja, voltaram a discutir, tretaram novamente. O Haddad se envolveu nessa treta, nessa confusão aí dos dois. E aí a gritaria tava solta, tá? Eita, gente, um monte de confusão, um monte de treta, um monte de trelelê para um lado e para o outro. Aí tem um momento ali que a Geni conversa com o Haddad e ela dá novamente a sua versão de como foi feita a escolha sobre quem ela e o Fernando iam indicar. E ela coloca novamente na conta do Fernando, que foi ele quem deu o nome da Tati Pink, que ela queria indicar outras pessoas, tinham outras pessoas que também ainda não foram para a zona, que poderiam ir, mas que o Fernando insistiu que seria a Tati Pink, e aí ela não pôde fazer nada, né? Ela conta isso pro Haddad, dá essa versão aí pro Haddad. E aí cabe, né, ao VT, ao VAR, mostrar quem tá falando a verdade, né, gente, nessa história toda. Me parece que a Geni tá engambelando a galera e que o Fernando realmente, né, tá falando a verdade. Vamos ver o que aparece lá no VT desde o princípio para a gente entender como é que foi essa conversa real deles. Mas até onde foi visto, né, onde foi mostrado, ela que deu o nome da Tati para ser indicada. Foi um dos nomes que ela deu para ser indicada. Mas Geni tá insistindo que não foi ela, gente. Bom, quem será que o Fernando coloca na zona de risco se escapar hoje na prova da virada? Quem a Tati Pink coloca? Quem a Kátia coloca? Vamos ver, né? Talvez a Kátia coloque o Rambo, o Fernando talvez puxe o Felipe, se ganhar a prova, e a Tati Pink talvez puxe o Haddad, né? E aí, se isso acontecer, vão Fernando e Haddad lá para a zona de risco, talvez dividirem votos aí. O negócio pode ficar complicado para os dois, hein? O que vocês acham? Eita, atrás de eita, todos os dias trazendo as atualizações para vocês. Fiquem atentos aí ao nosso conteúdo, tá bom? Dá like e se inscrevam no canal. Tamo junto, galera!